salmista diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu espero que você esteja com o seu coração feliz pelo privilégio que você e eu temos, mesmo com as nossas limitações e seres criados, estarmos diante pela fé do Senhor do Universo. Obrigado porque você escolheu estar conosco nesta manhã. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo tem falado já a você desde que você entrou pelos portões deste lugar. E que nós possamos nesta manhã estarmos estudando a palavra do Senhor, aumentando mais, que nós aumentemos mais a nossa percepção sobre esse Deus maravilhoso. Também quero agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo através da TV JuVV. Que Deus também possa chegar até a tua casa, até o lugar onde você está. Que a graça do Senhor também te envolva. E o nosso convite é para que, na medida do possível, venha estar com a gente, para que essa felicidade de estarmos entre irmãos seja a sua também. Sabem, queridos, 1980, eu conheci uma cidade que marcou minha vida. Poços de Caldas. Conheci a Ritinha no colégio, e qual não foi o privilégio, minha namorada naqueles dias, minha esposa, ela dizer o seguinte: olha, eu sou mineira e moro em Poços de Caldas. E a primeira vez que nós saímos do IAE, e fomos com aquele cometa antigão, era um ônibus que andava muito rápido, muito gostoso de viajar, e a gente ia de cometa para Poços de Caldas. E quando a gente chegava lá, a cidade, se você a conhece, você sabe que é uma cidade maravilhosa para a gente namorar. É uma maravilha. E você chega ali, as praças da cidade são aquelas praças antigas, do tempo antigo. Chega ao entardecer, as bandas são bandas antigas, eles colocam aquelas bandas municipais e tal, começam a tocar. É uma cidade que tem muita gente de idade, então aqueles senhores, aquelas senhoras vêm, começam a dançar em volta dos lugares onde as bandas tocam, e as pessoas ficam ali com as suas crianças e ficam ali até a noite chegar. Se você gosta de visitar lugares que têm comidas boas, ali tem as quitandas, como diz o mineiro. Então tem várias lojinhas que você vai entrando e vai conhecendo um pouco mais da cultura mineira e da de Poços de Caldas. Se você gosta de águas termais, ali tem lugares muito interessantes para a gente entrar em saunas públicas que o governo coordena, e você também pode compartilhar do que a natureza, através de Poços de Caldas, oferece para a nossa saúde. Mas, queridos, havia um lugar que eu gostava muito de ir naqueles dias com alguns irmãos da Rita e também com ela. É o Mercado Municipal. O Mercado Municipal de Poços de Caldas é um sonho. E uma das coisas que eu mais apreciava dentro desse mercado municipal é você ir passando de banca em banca, e todos eles vendem os queijos mineiros, e esses queijos são bem artesanais, com gostos como para todos os paladares, e eles vão deixando pedacinhos de queijo, as amostras grátis, para que você possa ir degustando aqueles queijos, se interessar, você poder levar um todo. E comer queijo de graça, na amostra grátis, é tudo de bom. Você vai passando, vai experimentando, você vai conversando com as pessoas, elas se interessam porque querem vender o produto para você, e você então vai conhecendo muito. Em meia hora você sai com o estômago cheio e também feliz da vida, porque você conhece um pouquinho mais da cultura mineira, que os queijos de lá e as goiabadas são maravilhosas. Nesta manhã nós queremos conversar com você através do Espírito Santo, com algumas amostras do que trabalharemos esse ano na nossa comunidade JuVV. E o enfoque principal desse ano, como foi no final do ano passado, é o processo, chama-se processo do discipulado.
Nesta manhã, eu não vou trazer para você aqui uma definição completa do discipulado. A intenção também não é resolvermos nosso problema num culto só, numa mensagem só sobre esse tema. Mas a minha intenção ao estar orando sobre isso essa semana foi que você possa degustar um pouquinho de uma amostra grátis, algumas particularidades do discipulado que faz parte da sua vida e da minha, desde o primeiro momento que eu disse sim ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também nesta manhã não vim aqui para poder exortar você. Também não quero colocá-lo numa situação de um checkmate. Eu gostaria que você pensasse, que você avaliasse, que você abrisse a sua mente para que juntos nós possamos desenvolver mais e mais a cada dia em nossa vida cristã e no nosso relacionamento com Jesus Cristo, o discipulado. E ao buscar o conhecimento através da palavra, eu me surpreendi. Porque no Novo Testamento eu encontro a palavra cristão simplesmente em 3 versos. E a palavra discípulo é usada no Novo Testamento 257 vezes. Isso me chamou a atenção. Eu quis avaliar um pouquinho dentro do conhecimento da palavra para ver o que a Bíblia diz e talvez as razões por que isso aconteceu quando Jesus, ele desce à terra, ele revela as perspectivas do reino seu e ele agora começa a construir a igreja que ele, você sabe, deixou para todos nós. E ele primeiramente chama discípulos. Jesus ascende aos céus, o Pentecostes acontece, os discípulos se multiplicam, os 12, com a queda de Judas, mas com a entrada de outro, eles continuam o seu ministério, são transformados em apóstolos, os enviados de Jesus, a igreja cresce, o discipulado aumenta, os cristãos se multiplicam, mas a igreja continua, os discípulos, os apóstolos, agora escritores das epístolas, e com Lucas, eles começam e continuam desenvolvendo a terminologia que Jesus deixou, discípulos, discipulados. Quais foram os 3 versos no Novo Testamento usados para a palavra cristão? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesta manhã, por favor. Em Atos, no capítulo 11, no verso 26. É interessante que Lucas, ele apresenta pela primeira vez a palavra cristão, aqui nesse verso, em Atos, no capítulo 11, no verso 26. E a Bíblia diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Vejam que Lucas está aqui retratando o desenvolvimento da igreja cristã no livro de Atos. E ele vem comentando, e é significativo o comentário que ele faz, explicando que em Antioquia da Síria, pela primeira vez foi relatado a palavra cristãos. Antioquia era uma cidade multicultural. Consequentemente, a igreja que estava sendo formada ali também era uma igreja multicultural. E devido a N etnias envolvidas através de pessoas dentro da igreja de Antioquia, para que houvesse uma distinção, agora vem Lucas e diz assim: em Antioquia existem muitos cristãos. Dentro da igreja existem pessoas hoje que saíram do judaísmo, que saíram da filosofia grego-romana, e eles todos estão agora sendo
qualificados com a sua lealdade a Jesus Cristo. E nessa lealdade a Jesus Cristo, eles estão sendo chamados de cristãos. O segundo texto você pode abri-lo aí em Atos 26, verso 28. E aqui o texto diz assim, quando Paulo é interrogado pelo rei Agripa, então diz assim, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Já era um povo em comum, um povo que vivia numa comunidade, um povo que representava, um povo que falava, um povo cuja identidade era chamado ou eram chamados de cristãos. Eu ainda poderia ler um outro texto com você, por favor, veja 1 Pedro, no capítulo 4, versos 15 e 16, a cartinha de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, bem pertinho já de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 4, versos 15 e 16. E aqui diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque Cristo está dizendo, sede santos, como eu sou santo como cristão. Sabem, queridos, no último texto, Pedro escreve a sua carta num contexto de perseguição. E ele fala, ele diz assim que, eu vou ler um outro texto para complementar. Por favor, veja aqui no capítulo 4, verso 14 a 16. Vejam aqui o texto é o melhor. Eu li o 2, 15 e 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. No último texto aqui, Pedro está fazendo uma clara diferenciação. Ele diz assim, os cristãos estão recebendo perseguição, e ele coloca aqui uma distinção entre criminosos que sofriam perseguição, que sofriam a morte de cruz, e aqueles que sofriam com a perseguição de cristãos. Ambas as palavras, Cristo e discípulo, implicam relacionamentos com Jesus. E eu fiquei pensando, por quê? Por que com cristãos com significado tão lindo? Por que discípulos, ele avança mais e é a preferência dos escritores das cartas, das epístolas, os apóstolos agora, ao escreverem colocam sempre discípulos. Discípulos me traz à mente professor e aluno, aprendiz, aquele que segue o mestre. É interessante que quando você começa a analisar tanto as epístolas como os evangelhos e o que Cristo realizou através dos seus discípulos, você pode perceber que a palavra discípulo ou os discípulos, eles avançam um pouco mais na essência do conhecimento e senhorio de Jesus Cristo do que os próprios cristãos. E você vê Cristo na introdução da sua igreja, Ele chamando, Ele convidando os discípulos, dando essa clara, essa nitidez para a gente, que o discipulado é algo mais amplo do que apenas ser cristãos. Será que ser cristão e ser discípulo há alguma diferença? Será que eu posso ser cristão e não ser um discípulo? Ou ser um discípulo e não ser cristão? Jesus, ele abre a discussão sobre esse tema. E eu convido você para ler o que ele deixou escrito através de Lucas, no capítulo 6, verso 40 do Evangelho. Por favor, volte ao Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 40.
Nesta manhã eu quero convidar você para que você folheie a sua Bíblia. Quero convidá-lo para que você também, através do seu iPhone, smartphone, você também acompanhe os textos e que a gente possa olhar para a palavra nessa manhã. Essa foi a minha intenção de não trazê-la nos slides aqui à frente, nesse culto de sábado. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 40, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como quem? Seu mestre. Consegue entender? O discípulo não está acima do seu mestre, não era a intenção de Cristo. Ao chamar os discípulos, fazer com que esses homens estivessem acima da sua palavra, do seu ensino. Mas aqui diz assim: todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Você pode ser cristão hoje numa cidade multicultural como Curitiba e não ser discípulo, não ser igual ao teu mestre? Este, queridos, é o assunto central do discipulado de Jesus. Os discípulos o aceitaram. Eles deram, depois que ele ascendeu aos céus, a continuidade do ministério. E na continuidade do ministério, eles começaram a se tornar semelhantes a Jesus. Infelizmente, naqueles dias e até hoje, muitos cristãos acreditam que podem ser cristãos, mas sem ser como Jesus Cristo. Muitas pessoas na igreja decidiram carregar o nome dele, aceitaram o convite e passaram até pelas águas batismais. Mas hoje, através da contextualização da cultura vigente, hoje através da cosmovisão do mundo atual, hoje através das nossas agendas cheias, muitos de nós estamos escolhendo não sermos semelhantes a Ele. Somos cristãos. Estamos aqui nesse sábado pela manhã. Mas muitos de nós, em nossas decisões, em nossas escolhas, em nossa agenda do dia a dia, vivemos uma vida longe dele, sem viver aquilo que o Mestre nos ensina e sem procurarmos ser semelhantes a ele. Só para você pensar um pouquinho, eu trouxe alguns dados aqui para você pensar. Como eu disse para você, por favor, não virem aqui, por favor, não enxergue assim, não é a minha intenção de exortar você, de confrontar você. Mas eu queria apresentar alguns dados que nós temos aqui nas nossas secretarias. Nós temos hoje 778 membros em nossa comunidade cristã. Está registrado no livro da secretaria desta igreja. Desses 778 membros da igreja, 314 eles participam das classes relacionais da escola sabatina. E até aí, é um direito que você tem, eu também tenho, e eu não vou entrar aqui nas conjunturas das nossas dificuldades e eu a respeito as de cada um. Mas nesse mês de janeiro, nós fizemos algumas avaliações através da comunhão, relacionamento e missão. E uma coisa me chamou a atenção. Não mais agora dos 778, eu vou fazer uma avaliação dos 314. 21% colocaram nos nossos registros que estudam a Bíblia diariamente. De 314 pessoas, mais ou menos 65 pessoas estão estudando a Bíblia diariamente na nossa comunidade. É para pensar. Por favor, só para pensar. Na questão do relacionamento, que é você viver o discipulado e transmitir através de sua vida, não de palavras, da sua vida,
o Cristo que você tem no coração, as pessoas que vivem ao seu redor. Apenas 16% dizem que tem um relacionamento espiritual com alguém ao seu lado. De 314, vejam para quantas pessoas baixam os 16%. Queridos, há uma perguntinha que é simples da gente responder, que é a seguinte: você é um discipulador? Você estuda a Bíblia com alguém? Você transmite aquilo que está no teu coração para uma pessoa, para que ela conheça essa luz que um dia te abraçou? Em nossa comunidade cristã, nós temos 6 discipuladores. 778 para 314 e chegamos a 6. Na nossa vida aqui na capital paranaense, Curitiba, eu estou sendo um cristão verdadeiro? Eu estou vivendo o discipulado, o chamado de Jesus Cristo, para viver semelhante a Ele? Eu estou seguindo esse mestre, e esse mestre tem feito diferença na minha vida. Na rua onde eu moro, no condomínio onde eu resido, os meus vizinhos, as pessoas que não conhecem Cristo, olham para o Claudenir e dizem assim: aqui está passando um cara diferente. O que será que ele tem de diferente? Parece que dos seus olhos, do seu sorriso, das suas ações aqui, eu vejo um Jesus que eu ainda não conheço. Eu confesso para vocês que eu não olhei para você, mas olhei para mim mesmo. E eu fiquei pensando nesta semana, com a minha agenda cheia, com os meus compromissos sociais, com os meus compromissos intelectuais, profissionais. Qual tem sido o meu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui no Evangelho de Lucas, um pouco abaixo do último texto que a gente acabou de ler, no capítulo 6. Jesus nos faz uma pergunta, e essa pergunta eu queria que o Espírito de Deus fizesse para você nesta manhã. Veja aí a pergunta que Ele me faz e Ele faz para você. Verso 46 do Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por quê? Jesus diz: você está me chamando de Senhor e Senhor, se você não faz o que eu mando. Querido, Jesus naquele dia olhava para os discípulos, e Ele, penso, queria dizer o seguinte: eu quero que vocês saiam da sua formalidade. Eu não quero que vocês sejam simplesmente manequins, se revistam com uma roupagem de discípulos, mas que na realidade não vivem os ensinos do Mestre. Eu não quero que haja um discipulado sem a sua origem, o discipulado que não está com as suas raízes ligadas ao solo fértil do reino de Deus. Eu não quero que vocês tenham uma vida sem estarem no discipulado em sua essência, interligados, conectados com Jesus Cristo. O próprio Jesus explicou isso na parábola da semente. Ele disse: a semente é igual
mas ela tem caído em solos diferentes. E aquela que caiu no solo rochoso, lembra o que ele diz? Essa semente não tem raiz. A sua vida cristã tem raízes. Eu estou aqui no sábado pela manhã, com a plena certeza, convictos dos meus princípios, dos meus valores, e convictos do Deus que eu creio, do Deus que eu conheço, do Deus que interage comigo a cada instante. Geralmente, nós evitamos o discipulado em sua essência, sabe por quê? Porque você e eu somos seletivos. Muitas vezes você e eu escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém, e ficamos distantes daqueles nos quais o nosso envolvimento nos custará muito. E muitas vezes eu me programo e venho à igreja no culto pela manhã, eu acho muitas vezes que a minha adoração acaba 5 para meio-dia, meio-dia. Mas o impressionante, que a adoração começa não quando você entra nessa igreja, mas a sua adoração começa depois que você cruza os nossos portões. É ali que começa o discipulado. É ali que começa a minha vida na sua essência, com as suas raízes ligadas ao Mestre, ao Emanuel, Deus conosco, ao Jesus Nazareno. Porém, algo vem ao encontro do que estamos falando nesta manhã. Se você aceita o senhorio de Jesus, você tem liberdades, mas ao mesmo tempo você não tem o direito de escolher as áreas nas quais precisamos nos submeter à sua própria autoridade. Nesta manhã, eu escolhi 2 características do discipulado para conversar com você. A primeira característica do discipulado que eu coloquei aqui é o inconformismo. Inconformismo. A igreja, ela tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo. Ela tem uma dupla responsabilidade nas questões culturais pelas quais circundam você e eu no nosso dia a dia. Um lado, ela diz, devemos servir, testemunhar e viver no mundo. Mas ela diz assim, por outro lado, nós devemos evitar que a cultura hoje do século XXI invada você a tal ponto que contamine você e que contamine a nossa comunidade cristã. Quando o barco está no oceano, está tudo bem. Mas quando o oceano está dentro do barco, aí ele tem problemas, porque ele pode afundar. Uma igreja melhor em um mundo cada vez pior, infelizmente. O conformismo é proibido para nós. Esse é um dos temas principais da Bíblia. Quanto mais cheio o copo você carrega, mais você precisa de equilíbrio. Nós precisamos mais da palavra, nós precisamos mais do Espírito Santo, nós precisamos mais da percepção, do estudo e do relacionamento com Jesus Cristo. E a Bíblia é clara. Veja o que eu e você podemos encontrar nesta manhã na leitura de Levíticos, no capítulo 11, verso 45. A Bíblia é clara na proposta de Deus para a minha vida. Levíticos, no capítulo 11, verso 45. E a palavra do Senhor, ela diz assim, vejam que coisa impressionante. O texto diz assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus.
Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Me impressiona muito a saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito. Eu às vezes fico pensando, eu fico tentando entender como 2 milhões de pessoas saem como escravos e vão para Canaã, 40 anos peregrinando no deserto. Mas me encanta quando eu vejo como Deus foi direto com o seu povo, e Ele diz assim: vocês tinham influências culturais do principal país do mundo. Mesmo como escravos, vocês estavam diante dos grandes literários, dos grandes filósofos do mundo, no grande rei do grande império de todos os tempos. Mas agora vocês têm que aprender: eu sou o Deus de vocês, eu sou santo, e vocês devem ser santos. Queridos, nós estamos hoje vivendo num mundo fantástico. A tecnologia, num piscar de olhos, ela triplica e se multiplica pela inteligência, pela capacidade do ser humano. Sistemas e sistemas políticos e financeiros, eles estão a cada dia dentro das nossas redes sociais, nos influenciando, tentando nos ajudar de alguma maneira. Mas dentro de toda essa cultura vigente vem a voz de Deus. Um Deus que era, um Deus que é, e um Deus que será para todos sempre. Ele disse para você e para mim mesmo: você é meu, eu sou teu Deus, e você tem que ser santo, como eu sou santo. Eu tenho que estar próximo desse Deus. Porque glória não se mistura com profano, como a luz dia não se mistura com a noite. Eu sou santo, disse Deus ao seu povo. 1 Pedro no capítulo 1, versos 15 e 16. Vejam agora no Novo Testamento. Vejam se depois de todos os acontecimentos desse mundo, a voz de Deus mudou, o seu pedido mudou. Veja o que nós encontramos em 1 Pedro no capítulo 1, versos 15 e 16. A Bíblia diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, o que diz aí? Sede santos, porque eu sou santo. O assunto não terminou. A mostra grátis não ficou simplesmente lá há centenas e milhares de anos atrás. Ela chega mais pertinho de você e de mim mesmo. Há quase um pouco mais de 2000 anos, vem Pedro na sua carta, na sua epístola, e retrata o verso lá de Levíticos, reforça aos seus discípulos, reforça aos cristãos os seus dias, a sua igreja. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A igreja hoje, ela tenta se modernizar, porque ela olha para a cultura vigente, e nós tentamos de todas as maneiras viver um pouco mais essa cultura. Mas queridos irmãos, queridos amigos, jovens que estão aqui nesta manhã comigo, nós não podemos mundanizar esta igreja. Nós vivemos num tempo pós-moderno, mas nós não podemos viver o mundanismo que isso muitas vezes acarreta. Queridos, nós não podemos negociar a nossa identidade. Nós somos povo desse Deus santo. Você é filho desse Deus maravilhoso. E Ele diz para você e para mim mesmo nesta manhã: sede santos, porque eu sou santos. Nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, mas nem sacrificá-la, nos conformando com Ele. Este tema é fundamental na palavra.
Você encontra isso na lei, nos profetas, nos evangelhos, no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos. O mesmo acontece até no Sermão da Montanha. Quando Jesus falava aos hipócritas e pagãos, ele diz assim, em Mateus 6, verso 8: não vos assemelheis, pois, a quem? A eles. Não sejais semelhantes a eles. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde a corrupção virou um termo normal, onde prender pessoas ficou a coisa mais simples do mundo, onde a violência, a intolerância está em cada canto, em cada esquina. Será que eu estou vivendo, ou estou praticando princípios e valores como a cultura hoje do país, Brasil, está pregando para a gente e vivenciando a cada instante? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Eu gostaria que você, por favor, acompanhasse comigo a leitura quando Paulo escreve a cidade de Roma. Uma outra cidade multicultural, uma grande cidade nos seus dias. E ele traz uma mensagem para os seus discípulos e para a sua igreja. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação, diz o apóstolo Paulo. Eu e você, a comunidade JuVV, devem ser a voz de Deus. Nós não podemos ser, queridos, o eco da cultura. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: rogo-vos, é a aplicação prática da justificação pela fé. Ele vem trazendo, nós estudamos isso na lição do trimestre anterior. Ele vinha falando no capítulo 11 sobre justificação pela fé. Ele vinha trazendo a teoria, ele vinha trazendo a beleza do sacrifício de Jesus. Ele vinha dizendo a ação de Deus para com o ser humano. E agora no capítulo 12, ele para um pouquinho e diz assim: justificação pela fé não é somente os pecados sendo perdoados. Ele continua dizendo o seguinte: é uma renovação de vida, é uma mudança de pensamentos, é um estilo de vida diferente, é uma novidade de vida, é justificação e santificação, é reconciliação e transformação, é disposição, queridos, para obedecer. E o texto diz assim: apresente consagração, dedicação das faculdades espirituais, dedicação das faculdades físicas e intelectuais, é o meu corpo, a minha mente, o meu espírito sendo renovado e transformado pela justificação, pelo poder de Jesus Cristo, pela salvação. Queridos, quando Paulo vem aqui e diz assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo se lembrava das centenas de sacrifícios que ele tinha feito em vida com animais mortos. Agora ele diz assim: em Jesus, o sacrifício não é mais com animais mortos. Qual é o sacrifício? É a minha vida espiritualmente morrendo, para que Cristo possa, através do doador da vida que Ele é, renová-la, e o seu sacrifício possa ser um sacrifício vivo, bom e agradável ao Senhor. O adorador cristão se apresenta vivo, com todas as suas energias, com todas as suas faculdades dedicadas a Deus. Esse é o apelo, querido jovem, para você. Deus diz para você que Ele o aguarda com a sua energia, com a sua alegria, com a sua criatividade, com a sua capacidade intelectual. Ele aguarda você como um filho vivo, para que você se apresente diante dEle, com a sua mente renovada, com corpo, espírito e mente ligados ao Senhor. No verso 2, meus queridos, Paulo reforça: não vos conformeis.
Não assuma o padrão, a forma que o mundo está te apresentando, que as redes sociais estão te bombardeando a cada instante. Não assuma a forma desses padrões. A igreja deve ser a voz de Deus. Ela não pode ser o eco da cultura vigente. Você não pode ser o eco da cultura vigente. Com essa questão da pós-verdade, qualquer Twitter hoje, qualquer frase colocada nas redes sociais vira verdade para você e para mim mesmo. As empresas estão usando isso para te enganar, pessoas estão ganhando dinheiro em cima de você, abrindo N tipo de assuntos e um deles possa te atrair. Aqui está o chamado de Deus para um verdadeiro discípulo do século 21, inconformismo com a cultura que o cerca. Inconformismo com o que está acontecendo, e Deus chama para você realizar uma contracultura diante da visão e da cosmovisão do mundo. Roma era uma cidade extremamente multicultural, como eu te disse. Roma, como Curitiba, tinha seus grandes teatros. Como Curitiba tinha suas universidades com as suas tendências seculares. Como a nossa capital, Roma, tinha uma vida noturna intensa, suas injustiças sociais, as suas violências, as suas intolerâncias. E agora vem Paulo e diz assim: você, como discípulo de Jesus, tem que se renovar. Você não pode se conformar com isso. Você não pode aplicar o que está acontecendo em Roma dentro de uma casa cristã, dentro de um corpo que um dia decidiu escolher servir e seguir o mestre da Galileia, Jesus Cristo. Irmãos, nesta manhã eu trouxe essa inconformidade para você, para que você entenda uma coisa: cristianismo não é coisa fácil, discipulado é uma coisa muito pesada. E se você aceitou o chamado de Jesus, se um dia você desceu as águas batismais, o desafio hoje para você e para mim mesmo é uma transformação, é uma mudança, é um sacrifício vivo pela renovação, pela justificação realizada na cruz através do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que acontece hoje? E o que está acontecendo comigo? Eu estou me conformando com o que eu estou vendo ao meu redor. Eu vejo corrupção. E se o meu celular está antigo, eu fico imaginando o seguinte: quem sabe eu, com o seguro que tenho, eu posso derrubá-lo no chão, faço um BO e ganho um celular novo. Se as pessoas enganam tanto por aí, eu tenho meus produtos, eu tenho meus carros para venda, eu também vou fazer uma maquiagem, vou colocar nas redes sociais e vou vendê-los, porque todos estão fazendo assim. Queridos, será que as mudanças de uma cosmovisão antropológica, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, tem surtido efeito em você e em mim mesmo? Jesus viveu inconformado em sua época. Ele viveu inconformado com o sofrimento e a dor. Ele viveu inconformado em relação à discriminação provocada pelas doenças, pelas classes sociais, pela religião, pelas etnias. Jesus Cristo incluiu cura através da restauração, reconexão com a sociedade, a família. Ele com as pedras, Jesus com o perdão. E ele diz para Maria Madalena: vais e não peques mais. A sociedade com as indiferenças, Jesus com a inclusão: mulher, dá-me de beber, ao lado do poço de Jacó, na entrada de Samaria. A cultura com o desprezo, Jesus com a cura e a atenção: quem me tocou? Quem me tocou? Fome, miséria, Jesus vinha com as cestas de pães e peixes. As crianças, até os discípulos, a repudiavam: Senhor, vamos afastá-las de Ti. E Jesus dizia o seguinte: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é feito por elas ou delas.
Havia poder, política, corrupção, ali no templo em Jerusalém. Você sabe que os sacerdotes manipulavam tudo isso, mas Jesus chegou ali em um momento e disse o seguinte: vocês estão vendendo bênção, salvação, perdão, e Ele joga tudo isso no chão. Para aquele preso, encarcerado, crucificado, Jesus disse para ele: eu darei um lugar no meu reino, você será livre. O que eu estou fazendo hoje, queridos, diante da cultura que me abraça? O que eu estou fazendo hoje diante do secularismo? Como estou vivendo hoje com o narcisismo, a cultura do eu, do meu corpo, da minha beleza, a cultura de quem eu sou? O que eu estou fazendo com o narcisismo? Como estou convivendo com o humanismo, onde eu coloco eu em primeiro lugar, a natureza e depois vem Deus? Isso é o que o mundo está pregando hoje. E às vezes nós estamos nos envolvendo sem às vezes pensarmos sobre isso. João 7,17 diz assim: só a mente renovada pelo Espírito de Deus pode interpretar corretamente a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz assim: em Jesus Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, e eis que agora tenho tudo novo. Será que as mudanças de um sim ao discipulado de Jesus Cristo têm mudado você? Você não troca seus filhos pelo seu sucesso profissional hoje? Em primeiro lugar a sua família, seus filhos, depois sua profissão, seu sucesso. Você consegue fazer isso? Está conseguindo? Você não tem trocado o sábado de Deus por suas vontades terrestres, suas viagens, seu bem-estar? Você não tem trocado o teu amor eterno por poucas semanas de prazer e quebrado, esfacelado teu casamento e tua família? Você não troca teus valores para ter vantagens em um contrato, garantias ou vendas dos seus produtos? Você tem dito sim a Jesus, e esse sim, como diz Paulo em Romanos 12, não um sim emocional, mas sim um racional, com base nas raízes das convicções da palavra de Deus, do espírito de profecia. Qual é o seu lugar na comunidade de discípulos aqui do JuVV? Ou aqui nós não somos uma comunidade de discípulos? Prática e discipulado. Não apenas, queridos, uma vida religiosa. Não apenas um culto cheio de pessoas no sábado de manhã aqui na nossa igreja. Mas uma vida cristã 24 horas por dia, um discipulado com o Senhor Jesus Cristo em sua essência, Jesus como meu Senhor, meu mestre em excelência, meu professor que me ensina a cada instante como ter princípios sólidos e valores na perspectiva do reino dos céus. Pise no freio. Olhe para o sinal, que talvez esteja amarelo. Coloque seus joelhos no chão. Ellen White, a nossa profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz assim: a negligência da oração representa um desastre para a vida espiritual. Mensagem, testemunho, transformação. Queridos, é fácil eu julgar um homossexual, mas é difícil eu amá-lo. É simples ver pessoas caídas no chão, sem abrigo ou comida,
Mas não é fácil eu parar o meu carro, eu descer do carro e oferecer algo, um alimento para a pessoa que está ali, caída no chão, ou simplesmente um cobertor. Queridos, eu nunca imaginei falar isso numa mensagem, mas hoje eu vou dizer para você, é muito mais fácil eu comprar um celular para o meu filho, eu comprar um tablet para minha filha, do que abraçá-la, do que dialogar, do que amar, do que respeitar, do que estar juntos. Você e eu hoje estamos preferindo comprar, ter. E nós não estamos dando esse tempo para orar, para fazer com que eles amem o Deus que eu amo, que eles sirvam o Deus que eu sirvo. Chamados para ser santos, chamados de Deus para seu povo, culto racional, experiência profunda, mudança de mente, transformação, sacrifício. Se você não estiver incomodado com as notícias que você vê nos meios de comunicação, que você lê nas redes sociais, se você não estiver incomodado com isso, você não será um discípulo na sua essência de Jesus Cristo. Nesse ano de 2018 você não será. Porque os inconformados não praticam essas coisas. Eu quero encerrar a mensagem desta manhã lendo para você o que eu encontro mais uma vez. Quero que você volte a um texto que eu li no início. Lucas no capítulo 6, no verso 40. E a Bíblia diz o seguinte, Lucas 6, 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será... Quem disse isso mesmo? Jesus Cristo. O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Cristãos, seguidores de Cristo, discípulos, eles andam, eles acompanham, eles observam, estão sempre junto ao Mestre, estão vivendo a vida de Jesus Cristo. Discipulado, queridos, não é saber o que Cristo pregou. Discipulado não é simplesmente entender o que Ele ensinou. Discipulado é viver a vida de Jesus Cristo. O conteúdo do discipulado não é perdão. O conteúdo do discipulado não são simplesmente atitudes. O conteúdo do discipulado é Jesus Cristo. É uma visão simples assim. Os discípulos não eram inconformados com o mundo, enquanto Jesus estava dizendo a eles e vivendo a inconformidade com o mundo. A tal ponto que um dia, Jesus falando que já estava próximo à sua morte, falando do sacrifício, falando de cruz, a mãe de Tiago e João chegam e dizem para Jesus o seguinte: Senhor, coloque meu filho, um dos meus filhos na esquerda, o outro meu filho na direita. Eles querem ser os senadores de hoje, eles querem ser os senadores do teu reino, eles querem ser os presidentes do teu reino, os grandes líderes políticos e sociais do seu reino. Na lógica dos discípulos, ainda eles viviam colocando o seguinte: poder, sucesso, posse, felicidade. E poder, sucesso, posse e felicidade, eles achavam que eram as perspectivas do reino, daquele Cristo, que eles esperavam que ainda restaurasse o seu reino terrestre nessa terra. Mas Jesus, com as perspectivas do seu reino, Ele diz assim: o maior será o menor. O primeiro será o último. Lá no meu reino, você pisará em ruas de ouro,
porque gente será muito mais importante do que o ouro e a prata. Quem te dá um tapa, no meu mundo você abraça, e em Jesus você ama. E Jesus saía curando, perdoando, abraçando, compartilhando o que tinha, porque em seu reino ele não acumula. Você liga a TV hoje e vê esse Jesus como um investidor, como um banqueiro. Até parece que ele tem uma assessoria de anjos e você é um investidor. Invista que esse Jesus vai te trazer prosperidade. Como eu posso pedir uma coroa a esse rei se ele se despiu de glória? Como eu posso pedir riquezas a um rei que não tinha aonde reclinar a sua cabeça? Como posso querer ser assim, querer tanto, quando ele não quis nada além de me amar? Que modelo de discipulado eu estou vivendo? Eu estou vivendo, queridos, um dilema. Por isso a Bíblia diz assim, que eu preciso do Espírito Santo. É só Ele que vai me capacitar, me ensinar, me motivar, me lapidar e vai me aproximar de Jesus Cristo, para que através dele eu possa ser semelhante a Ele. Em São João 15, 13-16, Jesus diz assim: quando porém vier o Consolador, Ele vos guiará a toda a verdade. São João 16, 14 diz assim: e Ele me glorificará. Discípulo é onde Cristo acontece, discípulo é onde Cristo é revelado. Nós não podemos ficar, queridos, com a conformidade com esse mundo. Se eu olho a violência, se eu olho a injustiça social, essa semana nos chamou a atenção tremenda. 6 pessoas aqui no Brasil, viram essa notícia? 6 pessoas aqui no Brasil possuem a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Dá para entender isso? Eu não estou incluso desses 6 não, tá bom? 6 pessoas retêm a riqueza comparado a 100 milhões de brasileiros que vivem aqui, e eu estou dentro desses 6 milhões, desses 100 milhões. Você está conformado com isso? Mentiras e distorções da verdade e de mentiras a cada instante. Ellen White um dia escreveu uma oração. Ela diz assim: grito de socorro, para que Deus mude a minha vida, minha mente. Eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Eu quero encerrar não com uma retórica, mas eu quero encerrar com um texto da Bíblia. Veja o que nós encontramos em Mateus 16, e vai ser a deixa para uma próxima mensagem. Mateus 16. Versos 21 e o verso 24. E a Bíblia diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E então Jesus disse no verso 24 a seus discípulos: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo é dar a vida. Martin Luther King escreveu certa vez o seguinte: se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então você não está pronto para viver. Se você não está pronto para morrer por uma coisa, uma causa, você não está pronto para viver. Discípulos é onde Cristo acontece. Discípulos é onde Cristo acontece. Eu quero nesta manhã convidar você para que fique em pé comigo. O Lucas, com o nosso Ministério do Louvor, eles irão cantar um hino que fala de uma oração de entrega. Tudo entregarei. Colocai-vos em pé, vamos cantar juntos com eles.
E que essa oração nesta manhã seja: Senhor, por favor, renova minha mente, renova minha vida. Eu quero estar num céu onde eu pisarei no ouro e na prata, pelas calçadas, pelas ruas e pelas praças. Porque no céu, o que de mais precioso existe e existirá serão as pessoas, as pessoas, as pessoas. Ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei. Senhor nosso Deus, este culto de manhã foi para a gente refletir. Nós temos uma certeza: o Senhor nos chamou. E se estamos aqui nesta manhã foi porque um dia nós aceitamos o Teu chamado. Ó Deus, por favor, não nos deixe ficar no conformismo da cultura que vivemos, mas no inconformismo das ações do mundo atual, possamos olhar para a perspectiva do reino de Deus, o Seu reino, e que um dia, através hoje da renovação de nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito, através do Santo Espírito de Deus, possamos estar nesse reino, onde estaremos pisando nas calçadas de ouro e de prata, porque a cruz de Cristo me revelou que o mais importante para o Senhor não são as riquezas, mas somos nós, os Seus filhos. Senhor, que possamos viver o senhorio de Jesus a cada instante, que nós possamos ter nele a nossa convicção de uma vida transformada, que as pessoas aqui em Curitiba, onde estivermos, em qualquer lugar, olhem para nós e não vejam simplesmente o Claudenir, mas que elas possam ver, Senhor, Jesus Cristo. Que essa realidade seja a realidade minha e de todas as pessoas que estão aqui nesta manhã, é a nossa oração. Em nome e pelo amor de Jesus.
Amém.